no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Hoje nós vamos aprender da palavra de Deus, os versículos 26 até o 39, tá bom? O tema do sermão de hoje, irmãos, é o libertador das trevas. Nós temos uma série nessa restante do livro de Lucas que poderá ser pregada, repregada também futuramente. Então, seguindo a pregação expositiva, hoje é o 40º sermão no livro de Lucas. Sermão de número 40, irmãos. A série chama Testes de Fé. E agora nós estamos no segundo teste de 4 testes que Cristo conduz os seus alunos, ou os seus discípulos, os seus seguidores, depois de uma longa instrução no início do capítulo. Então nós tivemos no início do capítulo 8, ali as mulheres que seguiam e serviam o Senhor. Depois Cristo ensina por parábolas, irmãos. O Evangelho de Lucas, ele nos traz, neste momento, um dos maiores momentos pedagógicos de Cristo, um dos maiores momentos de ensino de Cristo na formação espiritual dos seus discípulos. E o que acontece? Jesus não apenas ensina, Jesus também treina, Jesus também vai com eles no campo, Jesus também vai com eles na vida prática. Então, ele está em meio a um processo de treinamento aqui. Irmãos, ele não apenas fala a teoria, mas ele também conduz, irmãos, os seus seguidores por experiências, por momentos, irmãos, onde a fé deles, aquilo que eles aprenderam e a fé em Cristo é também colocado à prova. Então nós vimos, irmãos, que além de ensiná-los, além de passar os ensinamentos, ele também testa, ele conduz no teste, e ele, que nós podemos, irmãos, aqui ver de mais magnífico no capítulo 8, é que também em meio ao teste, ele revela a sua identidade de uma forma progressiva, fortalecendo então a fé dos seus discípulos. Então, irmãos, nós precisamos nos espelhar e viver dessa forma. Após ensinar por parábolas, como a parábola do semeador, que foi exposta aqui de maneira até um tanto exaustiva, Jesus então, irmãos, conduz eles por uma série de testes que visam revelar a fé verdadeira e revelar também a sua identidade. O primeiro teste foi na onde? Foi no mar. O primeiro teste foi no mar, onde eles passam por um momento de tempestade, irmãos, tempestade e caos natural. E ali, quando as coisas são controladas, a pergunta que fica é: quem é este? Quem é este? E ali eles já podem ver que até o vento e o mar, as coisas naturais, as circunstâncias naturais da vida, deste mundo, daquilo que falamos de planeta Terra, são submetidas ao poderio de Cristo. E Deus vai revelando ali então o seu poder, a sua identidade, e vai mostrando para eles o que eles estão seguindo. Quem verdadeiramente eles estão seguindo. E o segundo teste, irmãos, vem agora. Diante, irmãos, de um homem dominado por uma legião de demônios, os discípulos também, irmãos, encontram aqui e passam a conhecer aqui um Jesus que não tem somente poder pelas coisas naturais, mas também poder sobre as trevas espirituais. Jesus vai mostrando e revelando a sua identidade, o seu poder sobre todas as coisas. Ele não apenas, irmãos, ele acalma apenas ventos e tempestades, mar revoltos, mas ele também tem poder sobre as coisas espirituais, que tem poder de aprisionamento, de colocar uma situação de subjugar as pessoas. Então ele também tem poder de libertar almas do cativeiro. E eu quero convidar vocês a ler o texto dos versos 26 até os versos 39 na sua Bíblia, Lucas 8, onde está escrito assim, irmãos:
Então, rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestidos em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciado por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Pai, te louvamos, Senhor Deus, por estar diante o teu falar, diante a tua palavra. Cremos piamente, Senhor Deus, que aqui está todas as coisas que nós necessitamos, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, porque como no templo do Antigo Testamento o Senhor falava no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote saía e replicava aquilo que Deus falava, aqui o Senhor está falando com toda a humanidade. No dia do Senhor, domingo após domingo, ao ser exposta a tua palavra, nós cremos que Deus fala com os homens. Te louvamos porque agora, neste exato momento, ao lermos, nós ouvíamos a tua voz e a tua palavra. Pai, que eu possa reconhecer que em mim não há nada e que não passo de um vaso de barro sem valor algum, Senhor Deus, mas que a preciosidade está naquilo que vou me esforçar, Senhor Deus, em comunicar de uma maneira expositiva aos meus irmãos, para trazê-los mais luz, para que eles possam entender, e eu também, juntamente à minha família, entender um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor, pelo teu poder, através do teu Espírito, use este momento para a edificação do teu corpo, da tua igreja, que a tua igreja possa ser, Senhor Deus, elevada mais e mais em amor por ti, em amor pela tua palavra, mais e mais em santificação, mais e mais, Senhor Deus, a imagem do teu Filho, a imagem do Deus vivo, e que ao caminharmos entre os homens, eles possam ver, Senhor Deus, em nós, a figura de Deus, Senhor Deus, sendo moldada e transformada pela tua palavra. Receba a glória para si, Senhor Deus, que nada venha a ser para nós,
mas que venha para exaltar o teu Filho e a tua glória na cruz, Jesus. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora, com grande esforço, vamos todos focar e estar atentos em aprender do falar de Deus, da palavra de Deus. Vamos, irmãos, agora em 3 pontos, em 3 movimentos, irmãos, entender o que revela, irmãos, a grandeza de Cristo e o tipo de fé que Ele deseja formar em nós. Primeira parte, irmãos, trataremos sobre o poder destrutivo das trevas, entre os versos 26 até o 29. Aonde, irmãos, veremos aqui que Cristo, ao desembarcar da tempestade, Ele chegou ali e veio logo ao seu encontro um homem possesso de demônios. Então, irmãos, nesta parte, podemos observar que o homem chegou ali, a palavra relata que ele chegou nu, vivendo em sepulcros, incomodado e marginalizado. Nós vemos, irmãos, o poder das trevas na vida daquele homem mostrado. Era tão castigado e fustigado que era colocado, irmãos, em um estágio de vergonha, a ponto de andar sem roupas. Era, irmãos, roubado dele toda a sua dignidade, aonde não tinha mais o prazer de conviver com a sua família e não tinha mais o prazer de viver em sua casa. E habitava, então, irmãos, em um cemitério, em locais onde depositavam pessoas que desciam até a morte. E estava extremamente incomodado, porque quando Cristo chegou, ele já foi logo ao seu encontro e o seu estado era um estado marginalizado. A opressão trazia-lhe até mesmo, irmãos, a opressão das trevas que habitava sobre ele, que reinava sobre o seu coração. Não sabemos, irmãos, diagnosticar totalmente, mas muito provavelmente o levou a um estágio de loucura para ele poder habitar e estar naquela forma. É um estágio de loucura. Então, irmãos, isso fazia com que a própria sociedade trazia sobre si algo, irmãos, que uma resposta da sociedade que afastava ele ainda mais. A sociedade tentava manter ele preso naquelas cavernas, nos sepulcros, e ela tentava prender, mas realmente libertar daquilo que ele sofria, a sociedade não podia. Eles não conseguiam fazer. Então, irmãos, nesta passagem vemos que eles conservavam ele preso, irmãos, com grilhões e cadeias. Mas o poder do mal que reinava sobre aquele homem, sobre aquela alma, era tão grande que tudo se despedaçava e fazia com que aquele homem era levado cada vez mais ao deserto, era impelido ao deserto. Então, irmãos, esse homem, ele mostra para nós o retrato de uma pessoa dominada pelo poder do mal, pelo poder das trevas. E é o retrato, irmãos, daquilo que está sobre o domínio do maligno. E o que o domínio do maligno pode fazer até em última instância com uma pessoa. O que o domínio do pecado, o que o domínio do império das trevas pode, irmãos, fazer com uma pessoa que está sobre o império do mal. Irmãos, nós precisamos entender que pessoas ainda vivem, irmãos, em sepulcros existenciais, sendo dominados por toda sorte de um império das trevas. Pessoas ainda vivem em situações como a deste homem, sendo esmagadas pelo curso deste mundo, pelos ideais deste mundo, pelos ideais das suas ideias, dos seus pensamentos, e sendo esmagadas, irmãos, pelas vontades da sua carne, estando em prisões, estando em lugares espiritualmente falando, que
colocam eles em situações abomináveis, dominadas pela loucura da sua carne, dominados pela loucura dos seus pensamentos, dominados pela situação deste mundo. Mas o que temos, irmãos, que entender também é que métodos humanos, irmãos, não podem curar essas pessoas do seu estágio. Métodos humanos jamais, irmãos, podem levar essas pessoas à libertação. Você pode até entrelaçá-los com cordas e correntes, você pode até colocar eles em prisões, irmãos, mas métodos humanos jamais poderá trazer a cura a esta alma. Apenas Cristo, irmão, pode restaurar a dignidade e a identidade humana. Somente em Cristo podemos achar, irmãos, para aquilo que nos leva ao mal, a liberdade dessa dignidade. Olha aqui, irmãos, o que nós vemos em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar. Irmãos, não devemos subestimar, irmãos, de forma alguma. Por mais que nós vemos que há uma força natural neste mundo, e no vento, na chuva, na tempestade e na tormenta nós vemos, há também uma força sobrenatural. E é o que fala aqui, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E ele rege esse poder sobrenatural, e ele domina. Então, irmãos, de maneira alguma, devemos subestimar essas forças. Irmãos, e esse espírito, ele atua nos filhos da desobediência. E ele leva a um estágio semelhante ao do homem que veio ter com Jesus. Ao do homem que veio ter com Cristo. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Isso é o que a palavra fala. Isso é o que a palavra dá testemunho. Nós vivíamos em situação semelhante a deste homem, segundo as inclinações da nossa carne. Irmãos, o pecado, o poder maligno, as potestades do ar, elas são retratadas aqui, e as pessoas, elas se achegam a Cristo nesse estado, irmãos. Se a pessoa se entrega à loucura e ao poderio desse senhor maligno, elas chegam a Cristo sem pudor, aonde nem a vergonha mais lhe é coberta, chegam sem condições, chegam sem moradia, chegam sem famílias, chegam arrasadas pelo poder do maligno. Mas, irmãos, devemos olhar agora também, nesse segundo ponto, sobre a autoridade absoluta que Jesus tem sobre os demônios. Vemos, irmãos, do verso 30 ao 33, que Jesus tentou não, mas pediu que os demônios deixassem aquele homem em paz. Mas os próprios demônios reconheceram a autoridade de Cristo. Porque ele fala assim, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele respondeu, é Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhes que não lhes mandassem para o abismo. Rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando alguns no monte, uma grande manada de porcos, rogaram que lhes permitisse entrar nele. E Jesus, irmãos, permitiu. Tendo saído do homem aquela multidão de demônios, entraram nos porcos e a manada precipitou-se abaixo no lago e se afogou. Irmãos, Legião
é a forma com que aquele demônio se apresentou, ou aqueles demônios. Irmãos, uma legião romana era composta por 6.000 homens. E no Império Romano era aquilo que nós temos hoje de melhor no avanço militar. Ela era uma máquina mortífera de destruição. A legião romana ela é composta, irmãos, por todos os tipos de soldado. Encontrava-se ali cavaleiros, encontrava-se ali pessoas que iam a pé, com habilidades enormes em lança e espada. Encontrava-se no meio dessa legião de 6.000 homens, flecheiros da sua maior qualidade. E para a máquina do Império Romano, a legião romana, quando era destacada, ela não brincava em serviço. Como nós vemos hoje, podendo então se comparar com a esquadra americana, aonde vai ali um porta-avião dotado de muitos aviões, de todos os tipos, caças, helicópteros e tudo mais, e ali vai também submarinos abaixo, e vai também ali várias embarcações dotadas de mísseis, e era aquilo da época que nós podíamos comparar com o que nós temos hoje. Era uma máquina de destruição. E quando uma legião era destacada para um determinado setor, onde Roma visava conquistar, ali, irmãos, podia contar-se com uma destruição certa. Ali, irmãos, podiam contar-se com uma destruição certa e uma vitória na batalha. Ali a cidade vinha abaixo, os despojos eram pegados, havia muito sangue, havia muita morte e havia conquista para o Império Romano. Então, irmãos, quando ele se apresenta como uma legião, ele coloca-se ali diante de Cristo como sendo o que Satanás tinha de melhor, o que o Império das Trevas tinham de melhor. Estavam ali, se nós transferirmos para os números, 6.000 demônios, mas da sua melhor qualidade, do seu melhor poder, daquilo que causa de maior destruição neste mundo. E podemos ver isso, irmão, na figura daquele homem. Família destruída, o lar destruído, a vergonha lhe colocada aos olhos de todo, a sua honra destruída, o seu porte físico totalmente destruído e habitando em sepulcros, habitando na morte. É isso, irmãos, o poder das trevas, é esse o poder de Satanás sobre uma pessoa. Mas, irmãos, vemos a autoridade de Cristo diante daquilo que Satanás tinha de melhor. Porque, irmãos, nós vimos que os demônios, reconhecendo quem estava diante dele, aquilo que tinha de melhor, reconhecendo-se quem estavam diante dele, eles suplicaram a Jesus. É uma forma muito humilde. Reconhecendo a sua autoridade, eles pedem permissão para agir. E aí, irmãos, que o teste prático mostra, porque os discípulos nada tentaram fazer, só queriam aprender e calados observam a situação. E Cristo não coloca-lhes também numa situação que eles não podem fazer nada e assume ali o seu papel. E nós vemos, irmãos, então, aquilo que nós falamos, que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que ele não tem poder somente no seu reino, mas que ele tem também poder no reino contrário. Um Deus que não tem poder somente sobre as coisas naturais, mas que ele rege as espirituais do reino dele, que são as boas coisas espirituais, mas também detém poder sobre o reino das trevas e sobre o que as trevas têm de melhor. Tem de mais forte. Eles se curvam diante o Filho de Deus, diante Jesus, e pedem permissão, reconhecendo a sua autoridade e poder. Eles pedem permissão para agir. E somente a permissão de Cristo. Cristo não consumiu aquela legião.
Cristo não agiu contra eles. Cristo somente concedeu-lhe permissão para eles se autodestruírem diante a sua presença. E eles, irmãos, através da permissão de Cristo, eles agiram, saindo do homem, não lhe causando mal nenhum, e entrando então, irmãos, nos porcos, e se precipitando, irmãos, no abismo. Se precipitando no abismo, se precipitando no lago, afogando e matando todos aqueles porcos. Irmãos, Jesus, somente com a sua permissão, sem convocar ali uma legião oposta de anjos, mas somente com a sua permissão, ele é vencido. Irmãos, o Cristo que você crê é um Cristo soberano todas as coisas, sobre todas as coisas? O Cristo que nós cremos, irmãos, ele tem autoridade plena sobre o reino das trevas. E se você está na luz agora, você deve exercitar a fé nesse Cristo que se revela sobre as Escrituras, através das Escrituras, que ele tem autoridade sobre todo o poder que aprisiona as pessoas, quer seja aquelas que nós amamos, quer seja aquelas que nós conhecemos, quer seja aquelas pessoas que estão sendo dominadas pelo pecado ou pela maldade do príncipe da potestade do ar, quer seja aquelas que estão sendo esmagadas, estão sendo expostas ao ridículo, estão sendo acorrentadas pela sociedade porque estão sob o poder total das trevas. Nós não devemos temer estas pessoas, mas devemos levar a elas o libertador. Devemos mostrar a elas o que diante de Cristo tudo se rui, e devemos confiar no Senhor da luz. E não temer o Senhor das trevas, e não temer o império das trevas. Os discípulos, irmãos, aprenderam que a fé também é confiar no poder de Cristo. A fé não é fazer algo somente, mas é muito mais confiar. Na tempestade eles tentaram algo, mas recorreram a Cristo e viram Cristo ter poder sobre o natural. Mas aqui, sem tentarem esboçar, somente olhando e vendo o milagre sobre as coisas da treva, eles confiaram em Cristo. Irmãos, vemos em Colossenses 2,15 que Cristo é soberano sobre o poder do mal, que fala assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali sacramenta o poder daqueles que servimos, daquele que nós servimos. A cruz lhe foi dado todo o poder. E ao subir ao céu, irmãos, ele expôs eles ao ridículo. E nós vamos agora, irmãos, ao terceiro ponto, que é o quê? A transformação que Jesus opera. A transformação que há quando o império da luz encontra com o império das trevas. Olha só, irmãos, nós vimos o quê? Que o povo saiu a ver o que tinha acontecido e encontrou então um homem que haviam expelidos os demônios, que havia saído dele os demônios. Só que ele estava agora vestido em perfeito juízo, assentado ao pé de Cristo. Assentado aos pés de Jesus, irmãos. E ficaram então dominados de terror. Porque, irmãos, eles tentavam, acorrentavam, faziam, batiam, expulsavam, expeliam ele para o deserto e nada não podia fazer. Mas Cristo, ao chegar, com pouco tempo, ainda encontrando-lhe no caminho, irmãos, resolveu toda aquela situação. Então, irmãos, contaram aos de fora também, irmãos, que Jesus havia salvo o endemoniado, que Jesus havia tirado ele daquela situação. Todo o povo, irmãos, da circunvizinhança dos Gerasenos. Aqui, irmãos, algumas traduções traz como Gadarenos, ou então alguns outros testemunhos da vida de Cristo.
Nos outros livros dos evangelhos fala como gadareno, mas eram cidades vizinhas que eram no caminho do desembarque de Cristo. Uma após outra, Gerasa ou Gadara. Então, irmãos, poderia ser tanto um geraseno, um cidadão de Gerasa, contra um gadareno, cidadão de Gadara. Então, irmãos, esses povos chegaram, irmãos, possuídos de grande medo. Irmãos, olha só como é o império das trevas. Haviam menos temor e terror na situação do aprisionado pelo príncipe das trevas do que na libertação. Irmãos, agora o homem está vestido. Olha a transformação. As suas vergonhas lhe foram cobertas. Agora o homem está em perfeito juízo. Aquele estágio, irmãos, de loucura que ele vivia, aquele estágio de loucura, irmãos, havia passado e ele estava nos sepulcros. Junto com os mortos, irmãos, agora ele estava junto com a vida, sentado aos pés de Jesus. Mas só que há, então, uma reação de temor. E eles rejeitam a Cristo. Eles falam, pedi-lhe. Rogou-lhe que retirassem deles. Eles pediram que Cristo se afastasse dele. E aqui, irmãos, há várias possibilidades. Os homens amaram, através da influência daqueles que pastoreavam uma manada de porcos. Isso pode mostrar para nós, irmãos, que era uma terra de gentios. Uma terra de povos gentílicos, porque o judeu em si não comia porco. Então ele atravessou o lago e caminhou assim que desceu, e o homem veio de encontro de uma região que era afastada do lago. Então, irmãos, podemos ver que o império das trevas, ele não só aprisiona de uma forma física no pecado, mas ele também aprisiona de uma forma abstrata também. Os sentimentos, aonde está o desejo, o poder. E muitas vezes nós falamos assim, facilmente, quando entramos numa clínica de recuperação e vemos pessoas sendo escravizadas pela droga do álcool ou pelas dependências químicas. E nós costumamos falar que essas pessoas estão escravizadas. Quando passamos diante de um bar e vemos então pessoas ali caídas de longas horas no sol ou na chuva, e as famílias tentando arrastar essas pessoas para casa, nós costumamos dizer que elas estão sendo escravizadas pelos pecados. Mas aqui se apresentou uma grande multidão escravizada pelo poderio financeiro, influenciada pelos porcos, pelos pastores dos porcos, podendo trazer ali: esse homem vai acabar com as demais manadas, esse homem vai acabar com o nosso sustento, este homem vai acabar com a nossa comida, este homem vai acabar com aquilo que nos traz o dinheiro. Pessoas sendo escravizadas de uma maneira não tão visível. Então pediram que Cristo se apartasse deles. Ah, se eles soubessem quem estavam ali. Ah, se eles reconhecessem como os demônios reconheceram quem estavam diante deles. Eles lhe traziam para si, conforme em outras cidades, os seus enfermos para serem curados. Eles trazeriam para si, conforme nas outras cidades que Cristo foi recebido, os seus endemoniados para serem curados. Mas vemos, irmãos, que demônios reconhecem, mas muitas vezes homens apegados por prisões que não são demonstradas, não reconhecem o poder de Cristo. E Cristo, irmãos, prontamente voltou para o barco e iam deixando aquelas pessoas, então, em suas prisões. Ia deixando aquelas pessoas, mas como parte da transformação daqueles que são tocados por Cristo. O homem, irmãos, que havia saído do demônio, saído dele,
pediu que o deixasse estar com ele. Pediu, irmãos, que ele autorizasse que ele o seguisse. Porém, irmãos, Jesus falou: volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi apregoado por toda a cidade e todas as coisas que Jesus tinha feito. Aqui, irmãos, aqui a Bíblia nos testemunha, irmãos. Olha como é idêntico a coisa aqui. Jesus falou: volta para casa. Irmãos, o discipulado começa em casa. Muitas vezes o Senhor se apresenta a nós e nos salva. E nós queremos fazer algo grandioso no reino de Deus. E muitas vezes nós esquecemos do básico. Esquecemos daquilo que está em volta de nós. Esquecemos da nossa casa. Esquecemos dos nossos irmãos. Cristo falou: não, você não está preparado. Você será mais útil na tua casa. Você será mais útil entre os gentios. Então, irmãos, por toda a cidade, ele contava o que Jesus lhe tinha feito. Mas uma observação aqui, irmãos, ao texto, que nós não podemos deixar, irmãos, de alertar, é que ao longo de toda a cristandade, de toda a igreja, irmãos, há uma discussão onde nós falamos Jesus é Deus e as pessoas ainda não se entregam a esta verdade. E olha o que Jesus falou para ele, olha o que ele fazia. Observe aqui Cristo revelando e Lucas transcrevendo para nós, irmãos, a autoridade soberana de Cristo como Deus e Senhor de todas as coisas. Lucas, guiado pelo Espírito Santo, que também é Deus, escreve assim: Jesus lhe ordenou: vai à tua casa e fala das coisas que Deus lhe tem feito. E olha como Lucas escreve para nós embaixo: e ele foi e falava das coisas que Jesus lhe tinha feito. Irmão, será que nós reconhecemos a glória de Cristo na totalidade? Será que há em nós um descanso de que o nosso Salvador é Cristo e que esse Cristo é o Deus sobre todas as coisas? É Deus. Olha o que fala em 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Irmãos, a transformação de quem se achega a Cristo, ela é visível e é tudo novo na nossa vida. Conclusão, irmãos, de que da escuridão esse homem foi chamado à missão, e é isso que o Senhor nos chama. Nós fomos tocados, nós fomos transformados, e o Senhor nos chama à missão. Jesus, irmãos, ele ainda continua formando os seus discípulos por meio de testes, por meio de ensinamentos e testes. Ensinamentos e testes. Se você está aprendendo hoje, amanhã você será testado. E você precisa, irmãos, ser aprovado. Nesse segundo desafio, ele mostra que tem poder sobre as coisas espirituais e que há e existe uma força espiritual maligna. Mas ele mostra, irmãos, que a força espiritual dele é maior do que a força maligna. E que ele liberta, irmãos, e transforma a vida. Será que, irmãos, nós já se rendemos aos pés de Cristo a ponto da nossa vida ser realmente transformadas? Se em uma autoanálise nós, irmãos, ainda não identificamos isso em nossas vidas, nós precisamos nos render aos pés de Cristo, irmãos. E o convite é que nós nos rendamos aos pés de Cristo, irmãos, a ponto das pessoas verem a diferença das coisas que nós vivíamos em prol deste mundo, para nós vivermos em prol do seu serviço agora. Glória a Deus. Aquele que era antes morada de legião, irmãos, agora é morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que era, irmãos, escravizado, agora é livre. Aquele que habitava e mostrava ao mundo o reino das trevas, agora é testemunha do reino de Cristo. Porque Cristo está ensinando no capítulo 8 acerca do seu reino. Irmãos, onde está a nossa fé? Onde está, irmãos, a nossa fé? No medo das coisas que podem nos aprisionar? Ou está em Cristo que pode nos libertar? Será, irmãos, que preferimos nos manter, irmãos,
a nossa rotina intacta, como os Gerasenos, se afaste de nós, haverá uma mudança, que já houve prejuízo aqui, acolá. As manadas já se precipitaram, esse homem trouxe para nós prejuízo. Será que, irmãos, nós preferimos, então, os lucros desta vida, onde não lutaremos em nada, não sofreremos o dano em nada, somente Ele? Mesmo que estando sem Cristo, será que nós preferimos isso? Será que nós vamos nos manter conforme os Gerasenos ou os Gadarenos? Aonde não haverá prejuízo nenhum? Que o Senhor nos guie, irmãos, a aceitar Cristo. Que nós sejamos transformados a ponto de, conforme aquele homem, eu quero te seguir, Senhor Deus. Eu quero estar aos teus pés constantemente. Não, volte à tua família. O Senhor nos usará, irmãos. Mas nós devemos demonstrar o desejo de estar aos pés de Cristo. Será que nós vamos, irmãos, como homem liberto, anunciar o que Deus fez por nós? Será que isso tem sido a nossa prática, a nossa vida? Será que nós temos estado diante das pessoas anunciando aquilo que Deus nos fez? Que o Senhor nos guie a isso, irmãos. Que o Senhor nos guie a, como igreja, como servo, como membro individual, a anunciar a libertação do poder do pecado, a libertação do poder do mal, anunciar a Cristo como sendo soberano sobre todas as coisas, Cristo como Deus, e que através da fé nele, as pessoas podem ser libertas das suas correntes, que a sociedade lhe impõe, e das suas lutas, loucuras, que o império das trevas lhe impõe. Anunciemos, irmãos. Ao voltar, irmãos, depois, veremos que o teste continua, e Cristo é recebido com fé. Ao voltar, vemos que o teste continua, mas diferente daqueles, Cristo é recebido com fé. E Deus conduziu os seus discípulos e apóstolos ali, os seus seguidores, Cristo conduziu eles a duas lições importantíssimas que nos atormentam, que é a enfermidade e a morte. E ele faz ali dois milagres, curando e ressuscitando. E ali o Senhor ensina muita coisa aos seus discípulos. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o tempo não nos permite ocupar aqui todo o tempo, mas que o Senhor permita e nos dê graça de nós estarmos aqui no próximo domingo para ouvir a continuação daquilo que Deus tem para falar para nós. Irmãos, cura e ressurreição, duas coisas que nos atormentam. Enfermidade e ressurreição, enfermidade e morte, duas coisas que atormentam. E discípulo de Cristo precisa aprender com Cristo nessas duas situações. Ele é o Senhor sobre o natural, Ele é o Senhor sobre o sobrenatural, Ele é Senhor sobre a enfermidade e Ele é também Senhor sobre a morte, irmãos. A jornada da fé continua, a jornada do aprendizado continua. Que nós, irmãos, que nós hoje nós possamos nos perguntar: nós queremos ser libertos? Nós queremos ser transformados? Nós queremos ser enviados? Nós nos colocamos, irmãos, na situação do homem possesso e não na situação dos Gerasenos. Ou será que nós queremos que ele se afaste de nós? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Irmãos, a pergunta de Cristo, ela exige essa decisão. Que nós nos arrependamos hoje dos nossos pecados, porque Cristo ainda atravessa os mares das dificuldades para tirar almas que estão sobre a escravidão do pecado, sobre a escravidão do poder das trevas. Que o Senhor nos use, irmãos, como tendo o melhor no reino de Deus, para apresentar a Cristo para almas pecadoras. Feche os olhos, vamos orar.